A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Hoje nós queremos fazer um estudo fantástico com você, que é a parábola da figueira. Nós vamos mostrar, eu quero já compartilhar aqui, ó, de cara para você dar uma olhada nesse e-book. Ele tá fantástico, esse e-book, tá bem bonito mesmo. Então, assim, nós vamos fazer um passeio sobre essa parábola, ela é bem completa. Então fica com a gente, que o projeto gráfico tá bem bonito. E eu queria só dar uma pincelada para você entender como é importante. Se você é um espartano, um guerreiro de estudo, você vai ficar até o final. Olha só os temas que nós vamos abordar. Nessa parábola da figueira, nós vamos falar das três árvores, que é a videira, a figueira e a oliveira. Nós vamos explicar a diferença. Todo mundo fala que ali é o Israel de Deus, que são as três árvores que simbolizam o Israel de Deus, mas existe uma grande confusão aí nessas três árvores. Nós estamos aqui exatamente para ajudar você nesse entendimento, tá? As duas casas de Israel, na figura da figueira e da videira. Você vai entender quem é a casa de Israel e quem é a casa de Judá nessas duas árvores. Você vai entender Jesus intercedendo pela figueira, a importância, né? Israel é a figueira de Deus, né? Deus criou Israel como uma figueira para dar frutos. Aí nós vamos explicar assim que Jesus é enviado por Deus para ser a nova árvore do Senhor, que é a videira. Nós vamos falar sobre os frutos, nós vamos comparar homens com árvores, nós vamos mostrar alguns versos para vocês comparando homem com árvores. As árvores também que não produzem frutos, o que acontece com elas, as que produzem frutos, o que acontece com elas, parábola dos maus lavradores. Então dentro dessa parábola tem uma outra parábola, olha que legal, a figueira, a videira na antiga aliança, o que significa, né? Qual o símbolo de cada árvore nessas duas alianças, a grande colheita dos frutos, né, dessas árvores e a árvore da vida, a nova Jerusalém que desce do céu. Você vai ver que nela tem a árvore da vida. Então, assim, esse estudo é fantástico. Eu fiz essa pincelada para você ver que os temas estão escatológicos mesmo, tá bem bacana. Se você ficar até o final, você vai ser abençoado. Amém? Seja bem-vindo por aqui, Uber. Vamos fazer esse estudo junto aí? Vamos, amém. Realmente é um estudo bem complexo, bem difícil, porque Deus ele vai usar símbolos e esses símbolos vão ter significados tanto no contexto histórico quanto no contexto profético. Então é bom entender cada símbolo no seu lugar. E essas parábolas, além dele estar falando em um contexto no contexto histórico de Cristo, tipo a parábola dos lavradores, é um contexto ali em uma sociedade agrícola, ele também vai colocar esses símbolos dentro da parábola e vai nos levar para Apocalipse e para os outros profetas. Então fica com a gente. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, por favor, deixa o like e vamos para esse estudo que vai estar abençoado demais. Amém. Senta o dedo no like, como o pessoal fala, senta o dedo nesse like e vamos abençoar. Fizemos um estudo fantástico, outro estudo, irmão, sobre pode uma nação nascer em um só dia, sobre Israel ter nascido em 1948, mas a gente viu que é um vídeo que poucas pessoas assistiram, não é um tema escatológico, o pessoal não se preocupa muito, mas, cara, tem tudo a ver com a vida do cristão de hoje em dia, porque a gente é ensinado muitas coisas, e a gente quer mostrar ali para vocês. Se você conseguir, eu vou deixar um card aqui para você, assiste esse vídeo também, que vai edificar bastante a sua vida, você vai ser verdadeiramente abençoado, amém? Esse estudo não é diferente, ele pode ser um pouquinho longo, mas vai abençoar a sua vida. Você já viu que os temas são fantásticos. Então vamos lá, ó. A figueira, a videira e a oliveira, são três árvores, tá? A figueira, ela dá figos, a videira, ela dá uva, né? E a oliveira, ela faz o azeite. Então vamos explicar essas três árvores para você. A figueira, ela é um símbolo da antiga aliança, que é o Israel terreno que hoje existe. Nós vamos dar todo esse contexto para você. A videira, ele é um símbolo da nova aliança em Cristo, que é Israel celeste, aquele Israel que é de cima. Você tem feito nossos estudos, você sabe que nós falamos da Jerusalém de baixo, Jerusalém de cima, Israel de baixo e a Israel de cima, ok? E a oliveira é o símbolo daqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, ungidos pelo Senhor e, portanto, participantes da nova Jerusalém. Então, usava-se azeite antigamente para ungir. Os sacerdotes, né, usavam, e eles usavam também para acender o candelabro, como ofertas de manjares, e também como remédio. Você vai ver isso em Êxodo 27, vou deixar esses versos aqui para você, você vai poder pegar esse e-book, ele vai estar na descrição desse estudo, então você vai poder baixar e tem uma chuva de versos aqui para edificar a sua vida, tá bom? Então eu não vou falar todos os versos aqui. E aí, o que eu quero colocar com vocês? Deus levanta Israel para ser o quê? Uma árvore que dê frutos para as nações, para que as nações pudessem ver os frutos de Israel. Israel sendo a árvore de Deus, né? A figueira de Deus na terra, e todas as nações vindo, né, a comer dos frutos dessa árvore. Então o Senhor tinha um propósito, um plano, que Israel fosse a figueira de Deus.
Tá lá em Oséias 9:10, ó. Achei a Israel como uvas no deserto, e os vossos pais como primícias da figueira, ou seja, os primeiros frutos da figueira nova. Mas eles foram a Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis àquilo que amaram. Ou seja, aqui está falando da idolatria, né, de Jerusalém. Está falando da idolatria do povo judeu. Então Deus chama a nação de Israel, irmãos, para ser uma figueira. Ela é um símbolo para os outros povos. Ela tinha que dar frutos, frutificar, alimentando todos os povos da terra, né, as nações, né? Então, o que nós conseguimos ver nesse verso? Que Israel, ela acaba se voltando contra o Senhor, se prostituindo, idolatrando. Então, assim, quebrando aquela aliança que Deus fez com eles. Certo, Wilber? Certo, perfeito, Max. Só fazendo também aqui, fazendo um panorama geral, como você bem falou, a figueira, símbolo de Israel na antiga aliança, a videira, o símbolo da nova aliança, e a oliveira, o símbolo daqueles que foram selados. Tanto é isso que quando você vai lá em Zacarias 4, você vê as duas testemunhas, a visão vai ser 2 raminhos de oliveira que estão vertendo azeite ao candelabro. Então você vê que as duas testemunhas são quem? São os 2 selados de Deus, são os 2 ungidos do Senhor. Então faz a ligação a essa árvore. E como você falou, Israel era para ser uma árvore que daria fruta às outras nações, como Deus falou para eles lá no deserto. Vocês vão ser uma nação de sacerdotes, vocês têm essa função de levar o Deus de Israel para as outras nações. Só que eles fizeram o contrário, eles foram idolatrando, eles foram afastando-se do Deus de Israel e indo para outros deuses. Bezerro de ouro, os deuses egípcios, babilônicos e por aí vai. Então, olha só, a gente sempre fala da antiga aliança como a lei de Deus que baliza toda a humanidade, mas a gente percebe na antiga aliança os homens tentando justificar-se através da guarda da lei, né? E a gente vê na nova aliança a graça de Cristo, então, que é o sacrifício de Cristo, né? As ações de Cristo que justificam o homem. O que a gente pode comparar essas duas alianças, da figueira e da videira? Gênesis 3:7, a gente percebe que quando o homem peca, o que ele faz? Ele já colhe folhas de figueira para tampar sua nudez. E a gente vê na Bíblia que nudez é símbolo do quê? Do pecado. Né? A Bíblia não fala assim, olha, cuidado para quando o seu Senhor vier, não encontre vocês nu. Ou seja, você é símbolo de pecado. E o homem, quando peca, ele já colhe folhas de figueira e ele começa o quê? A se justificar. Então tá mostrando que a figueira é um símbolo do quê? Do homem tentando sempre se justificar. E aí então Deus faz o primeiro sacrifício, já mostrando isso lá no Éden, né? Mata o primeiro animal, o primeiro cordeiro e veste os homens, ou seja, já justifica os homens de seus pecados. A gente já vê a figueira, tá? Lá no Gênesis, lá, Gênesis 3:7, você vai ver isso. Então, irmãos, assim, a gente respeita a sua visão, eu acho que respeito é uma base de um bom relacionamento, mas o que a gente quer mostrar nesse estudo aqui também, né, são várias, tem uma variante muito grande de coisas que a gente quer falar no estudo, mas uma delas é aquela questão quando Jesus fala em Mateus 24, olha, quando seus ramos começarem a brotar, olhai para a figueira. Quando seus ramos começarem a brotar, já está próximo o verão. As pessoas ainda pegam esse verso, colocam isso com Israel em 1948, que foi outro estudo que nós fizemos, e acredita que Israel frutificou em 1948. E pronto. Então ali já Israel brotou e não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. A gente já mostrou no estudo passado que isso já caducou, 40 anos de uma geração já caducou, 70 anos de uma geração já caducou. Então assim, nós queremos mostrar para vocês, à luz das escrituras, o que significa a figueira, a oliveira, né, e a videira, e o que faz parte para nós hoje, o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Onde nós estamos e aonde nós devemos estar, quais os frutos que nós devemos dar e uma série de outras coisas. Então a gente respeita a sua visão, eu acho que respeito é a base de todos os relacionamentos, a gente quer mostrar a nossa visão aqui. Concorda que essa questão de Gênesis, quando eles pecam, Wilber, eles já colocam ali, já cosem ali as folhas de figueira, já tampa sua nudez, imagina as mulheres tampando, o homem aqui embaixo, né? Depois Deus vai lá, mata o animal, faz o sacrifício e mostra que é pela graça, não é pela justificação em si. Exatamente, e a gente vê um contraponto, né? Porque a gente tem ali em Gênesis 3 o homem faz a sua própria veste, e em Apocalipse 19, que já está falando da ressurreição, vai falar assim: e foi lhe dado que se vestisse de um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. De novo, ligando roupa com a justificação. Então você vê que em Gênesis é o próprio homem que faz aquela roupa, tentando se justificar, e em Apocalipse, quando vai falar das vestes, é o próprio Senhor, é o sangue do Cordeiro que faz a justificação naquelas vestes. Então você vê a primeira veste de folhas, no qual o próprio homem tenta fazer com a sua própria mão, representando a antiga aliança, e depois a nova aliança em Cristo, a perfeição.
você sendo lavado e revestido pelo sangue do Cordeiro. Amém, amém. Então, assim, você que já faz nossos estudos, conhece as duas casas de Israel. Se você não conhecer também, a gente vai deixar um card para você aqui em cima, que é bem legal, as duas casas de Israel. Eu quero mostrar as duas árvores na figura, né, das duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Israel. Olha, 1 Reis 4, 25, a gente está meditando nesse contexto desde julho, né, Hilber? Esse contexto Sim. da parábola da figueira. A gente começou em julho, então assim, é uma chuva de versículos, e é assim, cada vez Deus foi dando uma revelação pra gente. Em 1 Reis 4, 25 diz assim, ó, Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da videira e debaixo da figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Olha só o que está fazendo a comparação aqui com as duas árvores nas duas casas de Israel. Você que faz nosso estudo sabe que as duas casas de Israel são os dois ungidos do Senhor, né? São as duas testemunhas do Senhor lá no Apocalipse pregando, né? E tocando trombetes e anunciando a volta de Cristo. Os dois, mas em Cristo, ok? Porque as promessas estão em Cristo. Então não é judeu que não aceitou Jesus e também não é gentio que não tem nenhum compromisso com Deus. É judeus e gentios no corpo de Cristo, ok? Porque as promessas estão no corpo. Em 1 Reis 4, 20 ao 28, o autor nos mostra o reino de Salomão próspero, um reino de paz, que as duas casas de Israel viviam em paz, né? Servindo o rei, comendo e bebendo em perfeita harmonia e reinando sobre a terra. Então essa passagem é um modelo que será no reino de Cristo, Jesus, reinando sobre os homens e os povos de Deus em perfeita harmonia com seu Criador, sem idolatria, sem pecado, sem guerras. Leia depois esse trecho, ele é um prenúncio do reinado de Cristo sobre os homens. Maravilha? Aí, eu quero falar para vocês quando Israel deixa de dar fruto, né? Os reis passam a usurpar a glória de Deus e derramava sobre Israel, os reis passam a usurpar a glória de Deus, ou seja, pegar para si a glória de Deus. A gente vê o rei Saul e os outros reis que habitavam, né, Israel naquela época, eles passam a usurpar a glória de Deus para si, né? Os reis eram tão soberbos, eles passam a adorar outros deuses estranhos e desviam da lei do Senhor. Então, Israel, a figueira de Deus, murcha, seca, e muitas vezes ao longo da história ela acaba, né, ficando apática. No cativeiro da Síria, a gente vê isso, no cativeiro da Babilônia também, e depois quando eles matam Jesus e negam o Filho de Deus, né, e eles tentam, na verdade, usurpar ali a glória do Filho de Deus sobre a terra. Então, eu quero colocar nesse contexto aqui que Israel deixa de dar fruto, tanto na época dos reis, das duas casas de Israel, desde quando Jesus chega também e tenta ali mostrar que ele é o Filho de Deus, argumentar, né, que ele veio ali para ser a graça de Deus sobre os homens, porque os homens não conseguiam justificar a si mesmo. E aí nós vamos entrar nesse outro contexto, que é Jesus intercedendo pela figueira. Tá em Lucas 13, do 6 ao 9. Olha só o que a gente percebe nesse trecho. Então, assim, Israel peca, ok? E aí Deus começa a mandar juízo sobre eles. Aí você vê que Jesus vem na terra e Jesus tenta interceder pelo povo judeu. Olha só. Então, em Lucas 13, do 6 a 9, diz assim: Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu procuro fruto dessa figueira, e eu não acho. Então, pode cortá-la, né? Por que ela está ocupando essa terra, né, inutilmente? Ele, porém, disse o seguinte: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha, como é que fala? Adubo nela. Adubo. Se vier a dar fruto, bem. Se não tiver, então o senhor pode cortá-la. O que quer dizer isso aqui, Lucas? Traduz isso aqui pra gente, ô Hilber, porque olha só, o povo estava em pecado, ok? Aí Jesus vem e ainda profere essa parábola sobre a figueira. O que Jesus está querendo dizer ali? Então, Jesus está fazendo um panorama com os dias da criação e com a vinda dele sobre a nação. Então ele fala, há 3 anos essa figueira foi plantada e não vem dar fruto, ou seja, mostrando o tempo da antiga aliança. Então, há 3 anos essa antiga aliança não está dando fruto. Aí o que ele falou? O que Jesus está falando? Então, eu estou vindo, o Messias está vindo para o quê? Para ver se aquele povo, a olhar o Filho de Deus, possa voltar a dar frutos. Essa passagem vai estar ligada com também aquela passagem que ele fala, Israel, Israel. Quanto tempo eu não quis ajuntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos debaixo do braço. É o mesmo contexto. Ele estava falando a mesma coisa, só que com figuras diferentes. Então ele falou, 3 anos não está dando fruto. Agora que eu vim, eu posso nutrir esse povo, vamos ver se ele vai dar fruto. Então a gente espera um pouco mais, tá?
Tanto é que essa passagem vai ligar com Romanos 15, que Paulo vai falar da videira, dos ramos naturais e dos ramos enxertados e dos ramos que vão ser arrancados. Então, é basicamente isso. Ele está mostrando o tempo da lei, no qual não deu fruto, tá? Ele está mostrando que ele veio para o que era seu, para ver se para os seus o reconhecerem como filhos de Deus e assim possa dar frutos, porque só se dá fruto em Cristo. Porém, a gente vai ver que não é isso que aconteceu. Maravilha. E ó, você vê aqui que o viticultor fala, há 3 anos eu venho aqui pesquisando. A gente pode pegar de Adão, por exemplo, até os profetas. Aí, o que o homem fala? Deixa mais esse ano, né, para que ela dê fruto. Ou seja, é o tempo de Cristo já na Terra, né? Que Cristo é o sol da justiça, ele vem no 4º dia da criação, 4º milênio. Então Jesus está intercedendo. Deixa, eu vou lá, pai, eu vou descer, eu vou evangelizar eles, eu vou explicar para eles, eu vou mostrar a graça para eles. Só que os gentios receberam a graça e os judeus não receberam. Então, por conta disso, a gente percebe que 70 depois de Cristo, aquela árvore é cortada, que aquela Israel terrena é cortada. E ela fica durante muito tempo, inclusive sem nação. E as pessoas falam assim, mas Israel se tornou nação em 1948, mas ela não tem templo, irmãos. Jesus falou o que para os discípulos? Vocês estão aqui, ó, se vangloriando desse templo? Eu digo para vocês que não vai restar pedra sobre pedra nesse templo aqui. Aquele templo é destruído. E até hoje os judeus não conseguiram levantar o templo. Eu ainda tenho comigo que eu acredito que os judeus ainda não vão conseguir esse 3º templo, tá? Eu acredito que o Senhor virá antes da construção desse 3º templo. As pessoas acreditam que a abominação desoladora é a construção do 3º templo, o sacrifício de animais. Eu não acredito. Eu acredito que a abominação desoladora é a grande apostasia que Paulo fala, o desvio da fé original, tá bom? Mas a gente respeita a sua ponto de visão. Bom, então Jesus veio aqui como a videira, né, como o Filho de Deus, e eles não reconheceram. Então, 70 depois de Cristo foi cortada essa árvore aqui. Você vê que Jesus intercede nessa parábola pela figueira estéril, ela não dá fruto, depois ela é cortada e ela é lançada no fogo. Você vê que Jerusalém foi destruído com fogo também, tá bom? Jesus é enviado por Deus para ser uma videira. Então, assim, a figueira não deu frutos. Então, Deus enviou quem? A videira. Olha o plano de resgate. A antiga aliança não deu certo. Era impossível os homens se justificarem. Então Deus enviou o quê? A videira, agora Cristo, aquele que é perfeito. E todo aquele que é enxertado em Cristo, então esse produz fruto, e muito fruto. Então Jesus envia Jesus, está lá em João 15, você vai poder ler isso em casa, tá? Eu vou mostrar de novo, se você está chegando no estudo agora, ó, nós vamos ler esse trecho aqui, ó, de João 15, tá? E aqui vai mostrar os frutos, as pessoas que são enxertadas, né, na videira. João 15, 1-6. Eu sou a videira verdadeira. É lindo, né, esse trecho. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Já está dizendo tudo aqui, né? E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Então, se você está passando por tribulação, você está sendo limpo por Deus, você está sendo aperfeiçoado o seu caráter, Deus está limpando você para produzir mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir frutos sozinho? Então, aquela pessoa que acha que pode se justificar a si mesma sozinho, não pode. Ela precisa estar no corpo de Cristo, tá? Então ele fala assim, ó, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha, o objetivo de Deus para as nações agora, através da igreja, dar muito fruto. Por isso que a igreja foi chamada para fazer o quê? O ID do Senhor. Aí você entende que o ID é só sair e pregar para as pessoas. O ID é ter uma vida que glorifica a Deus. Você precisa ter uma vida que glorifica a Deus na escola, no trabalho, sabe? No restaurante, no hortifruti, no mercado e assim sucessivamente. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos, e assim vocês se tornam meu discípulo. Olha, Deus é glorificado quando você dá fruto. E quando eu dou fruto? Quando eu passo a exprimir o exemplo de Cristo sobre a terra. Eu passo a ser a extensão de Cristo sobre a terra, porque aí eu sou a glória de Deus. Quando o Lucas, por exemplo, tá na escola, a professora chama a Vanessa e fala assim, olha, o Lucas é bonzinho, o Lucas ora, o Lucas não deixa os meninos brigar, tal. Eu falo, Lucas é o louvor da minha glória. O Lucas é a extensão daquilo que eu sou na escola. Então aquilo me deixou feliz. E eu quero dizer para você que é isso, né? Dar frutos para Deus, glorificar a Deus é ser a extensão do Senhor, tá bom? João 15, 16. Não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedidos ao meu Pai, eu conceda a vocês. Então esse trecho de João 15 é fantástico, porque ele mostra, na verdade, aquilo que era para se concretizar na antiga aliança, que era para a figueira ser feita. Não foi possível, então Deus envia Jesus, e agora Jesus, né,
passa a ser a nossa videira e nós, enxertados em Cristo, começamos a dar fruto. Ou seja, agora sim o plano e o propósito de Deus começa a ser cumprido. E a gente percebe a igreja frutificando. Certo, Yuri? Certo, Max. Você pulou um texto que eu vou ler aqui, que é João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Opa, você vê que tem uma condição, né? Você se torna discípulo quando você dá muito fruto. Então, o ID, como você falou, não é só levar o evangelho, né, com palavras, né? Às vezes a sua atitude evangeliza muito mais gente, porque às vezes você passa por 100 pessoas na rua e você consegue falar com 2 ou 3, mas a sua atitude, as 100 consegue ver. Então, se você tem uma atitude, você tem a atitude de Cristo, como Paulo fala, né, que nós somos as cartas vivas de Cristo, nossas atitudes também são atos evangelísticos. As pessoas olham a atitude e falam, nossa, esse é um verdadeiro cristão, ou, nossa, olha só como ainda tem cristão sério nesse país. E aí é levado o evangelho de Deus pelas nossas ações também. E aí a gente vai perguntar, né? Então, quais são esses frutos? João 15:12. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente tem falado muito isso aqui, sabe? Que qual é o mandamento da nova aliança? É o amor. E o amor é aquele amor incondicional, que faz pela outra pessoa da mesma forma que você faria por você. Então, Jesus sendo essa árvore de Deus para o mundo, ele é a nossa videira, né? E nós somos os seus ramos, nós somos podados por tribulações, somos aperfeiçoados no nosso caráter, tornando-nos cada vez mais parecido com Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, não conseguimos, nós secamos e murchamos. Então, a árvore busca no mais profundo solo das suas raízes para a água, né, para se alimentar os seus frutos e os seus ramos. A seiva que circula em nosso corpo é advindo do próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, que sendo a seiva, nos alimenta todos os dias. Devemos dar frutos verdadeiramente convertidos, precisamos estar revestidos de Cristo. Então, os frutos da videira é o amor que Cristo nos deixou. Esse é o mandamento que eu vos deixo, ó, amando a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Esse é o novo mandamento. A figueira sem frutos, e aí tem esse trecho de Marcos 11:12, que é bem, bem bacana. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, olha, a figueira tinha folhas, então ela parecia bonita, né? De longe ele viu a figueira com folhas e ele foi nela, porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram aquilo. Isso está em Marcos 11:12. Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Agora olha em Marcos 11:20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, olha aí a figueira que você amaldiçoou. Ela secou. O que isso se refere, Hilber? Então, você percebe que ele está passando ali, ele está vendo aquele povo, né, que é tipificado na figueira, na antiga aliança, com as folhagens verdes, ou seja, mostrando ali uma certa santidade. A gente pode ligar com 2 contextos, quer ver? A mulher de Apocalipse 17, ela está adornada com joias e uma roupa escarlate, mostrando ali uma certa santificação, uma certa justificação, mas sem fruto nenhum. Ou seja, ela está com a roupagem bonita, mas o fruto dela, as ações dela levam para a morte. E também uma outra passagem que Cristo fala do sepulcro adornado, que ele passa e fala assim, vocês, fariseus, são sepulcros adornados. Por fora vocês estão lindos, mas por dentro estão cheios de gente morta. Ou seja, vocês não têm frutos por dentro, mas por fora vocês mostram, aparentam uma beleza. A mesma coisa dessa figueira. Ele passa ali, ele vê a figueira cheia de frutos, cheia de folhas e pensa, tem fruto nessa figueira. Aí ele vai tentar colher frutos e ver que não tem. Ou seja, a figueira está meio que mostrando uma justificação, mas o fruto realmente não tem. Ela passa uma aparência bonita, mas o fruto, o que realmente importa para aquela figueira, a árvore tem que dar fruto. Esse é o cerne da questão. O objetivo da árvore é frutificar. O objetivo da figueira é dar figo, não é ter folhagem. Então ele vai lá e não acha figo. Então ele vai e amaldiçoa aquela figueira, porque ela está agindo ali, né, associando agora com pessoas, agindo com uma certa hipocrisia. Ela está se mostrando por fora uma coisa que ela não tem como seu objetivo, que são os frutos.
Eu até diria, Hilber, que Jesus, nessa parábola, né? Nessa passagem, ele praticamente está mostrando a maldição e o júdice que está sobre Jerusalém, né? As pessoas idolatram muito o povo judeu, idolatra a cidade santa, acredita que Jerusalém é a cidade santa. Jesus já mostrou que ela está sobre júdice. Você vê que na crucificação de Jesus, eles mesmos proferem, ó, que o sangue desse Jesus, chamado Cristo, caia sobre nós, nossos filhos. Eles estão debaixo de maldição. Eles proferem também, olha, nós não temos rei, nosso rei é César, não foi nem Deus. Eles idolatraram, né, o homem, idolatraram César, idolatraram o sistema político, eles estão debaixo de maldição. O que eu vejo nessa passagem é que o povo judeu atualmente está debaixo de maldição. O que você acha disso, Wilber? Confere? Sim, quer ver certíssimo, quer ver um exemplo dessas folhas bonitas? Tipo, eles têm um zelo com o nome de Deus, eles escrevem Deus de uma forma correta, mas nega o Filho de Deus. Você vê a folha, você vê a folhagem dos judeus ali, falando do zelo com o nome de Deus, da guarda do sábado, da guarda da lei. Você vê toda aquela roupagem bonita, mas aí quando você vai ver o fruto e o Filho de Deus, eles negam. Então você consegue ver as folhas, a beleza por fora, porque lá eles são espirituais, lá é uma cidade totalmente santa, eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas nega o Filho, que é a coisa mais importante de Deus. O Filho que ele manda, o Filho unigênito, que é para tirar o pecado do mundo, eles negam. Então você só vê a folha, mas o fruto não tem. E Jesus disse, né? Aquele que odeia o filho também odeia o pai. Aquele que tem o filho também tem o pai. Não é o caso dos judeus. Então ficou claro para vocês aí sobre a figueira, né? A distinção entre figueira e videira. Ó, homens como árvore. Jesus, ele cura um cego em Betsaida. Olha só o que o cego fala, que incrível. Olha só, tá em Marcos 8, 22. Então, quando chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego. Eu vou compartilhar agora só para deixar bonitinho. Tá tão bonitinho esse e-book, cara. Muito bacana, ó. Então, o link na descrição. O link tá na descrição, baixa. Se você chegou aí, ó, senta o dedo no like também, abençoa a gente. Então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Este recobrara a visão e respondeu. Olha só, ele recobrou a visão e respondeu aos homens: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Olha o que o cego viu, ele estava cego. Quando Jesus gospe lá, faz um lodo, coloca no olho dele e fala: o que você vê? Ele fala: vejo homens andando como árvores. Então, novamente, Jesus impôs-lhe a mão nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então, nessa passagem, Jesus cura um cego e, ao recuperar sua visão, a primeira coisa que ele vê são homens parecendo árvores andando. Olha só que conexão. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse mistério, pois a Bíblia apresenta os homens como árvores que precisam dar frutos, e todo aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Está em Mateus 3,10. Já está posto o machado à raiz das árvores, tá? Das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Aí está falando do lago de fogo, certo, Wilber? Certo, perfeito, Max. E essa passagem, né? Eu já vi algumas pessoas falando dessa passagem específica, falando que aqui o poder de Jesus falhou, porque ele teve que fazer 2 vezes a cura, que a primeira não deu certo, mas não entende aqui o contexto, né? Ele primeiro curou os olhos espirituais daquele homem, e aquele homem, com a visão espiritual curada, ele viu que os homens são semelhantes às árvores. Nabucodonosor também ele vai ser semelhante à árvore, lá em Daniel. Vai ter essa passagem também lá. E aí, depois, Jesus ele cura os olhos naturais desse homem e ele consegue ver o ser humano perfeito. Então, você vê que, na visão espiritual, os homens são semelhantes às árvores. Por isso que em Salmo 1 vai falar que o justo resplandecerá como o cedro do Líbano. E aí vai estar à margem da Nova Jerusalém. Isso que é muito interessante. Então, não é aqui que o poder de Deus falhou, tá, irmão? Que ele está justamente mostrando esse contexto de uma cura da visão espiritual e depois da visão natural. Maravilha. Vocês veem que eu fiz aqui, ó, eu consegui achar essa árvore aqui que representa muito bem, né? Você vê que é como se fosse o mundo hoje, né, irmãos? Uma parte, por exemplo, está frutificando porque conhece o Senhor Jesus Cristo, mas a outra parte não frutifica. A gente pode trazer esse contexto para a igreja, né? A gente percebe que as pessoas aceitam a Jesus mais por aquela questão do decisionismo, né? Você aceita Jesus, aí o cara aceita como uma decisão, mas aceitar impõe, na verdade, mudança de vida. Mudança de pensamento, mudança de posicionamento, né? A santificação. E aí você percebe que uma parte da igreja seca, ou seja, aquela parte
por exemplo, que aceita Jesus pelo decisionismo, mas não muda, e aquela parte da igreja que passa a frutificar. E aí você sabe quem está salvo ou não através do quê? Dos frutos que essa pessoa dá. Da mesma forma, a gente pode distinguir também os falsos profetas. E tá lá em Mateus, quero ler aqui com vocês, ó, Mateus 7:15, olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pronto. Aqui já fica muito claro que eles estão disfarçados, mas se você olhar os frutos que eles dão, vocês vão saber. Então ele diz o seguinte, ó: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, e nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha a alusão aqui ao lago de fogo, tá? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Certo, Wilber? Certo. De novo, ele está fazendo a conexão de frutos de homens com árvores, né? E ele fala, pô, não tem como você tirar figos dos abrolhos, nem uva dos espinheiros. Por quê? Porque toda árvore tem a sua característica, toda árvore dá seu fruto específico. Então, quem está em Cristo vai ter que dar os frutos de Cristo. Não tem como você estar em Cristo e você dar frutos do mundo. A mesma coisa acontece no inverso. Não tem como você estar no mundo e você dar frutos de Cristo, você dá frutos de santificação. Então, tem alguns, né? Ele está falando ali dos falsos profetas. Então, você vê falsos profetas falando de Deus. Só que, como eles são falsos profetas, os frutos dele não vão ser condizentes, não vai ser compatível com os frutos das pessoas que estão realmente em Cristo. Porque não tem como. Porque cada árvore vai dar o seu fruto natural. Maravilha. E nós já sabemos que a figueira é o símbolo da antiga aliança do Senhor, né? E a videira é o símbolo da nova aliança, as duas árvores aí. Então Israel, ele era a figueira de Deus, nós falamos aqui, né? A primeira plantação do Senhor na terra, eles tinham que gerar frutos para as nações, era a primeira aliança de Deus com os homens, mas Israel se desviou diversas vezes, adoraram outros deuses, e até hoje ainda adoram, né, outros deuses, sendo necessário então uma nova aliança. E agora Cristo, ele representa essa nova árvore que é a videira de Deus, né, que é a plantação do Senhor na terra. E agora todo aquele que nele está, esse recebe vida eterna e gera frutos para a eternidade. Então, por que eu fiz esse contexto? Para a gente poder ler Romanos 11:21. Então, eu falo assim, muito cuidado, se Deus não poupou os ramos naturais, tão poucos aqueles que foram enxertados. Paulo chama essa nossa atenção, ó, se Deus não poupou os ramos naturais, mas arrancou eles pela sua incredulidade e pela fé nos enxertou em Cristo. Então, quanto mais não fará o Senhor a nós, se agirmos da mesma forma que o Israel da primeira aliança com incredulidade. Certamente, da mesma forma que nos enxertou, ele nos arrancará. Portanto, irmãos, vigiem para não sermos achados naquele dia com vestes indignas e sejamos jogados nas trevas exteriores, que ali haverá choro e ranger de dentes. Certo, Wilber? Certo. Paulo, ele mostra, né, toda essa analogia que nós estamos fazendo, ele conclui, né, ele condensa tudo em Romanos 11:21-24. Ele mostra que a videira é Cristo, ele vai falar da seiva, que é o Espírito Santo, tá? E ele vai falar dos ramos. E os cortados são aqueles que não aceitaram o filho, não estão no filho, e os enxertados são aqueles que, por meio da fé, aceitaram o filho, então são enxertados. Mas ele dá um alerta, ele fala, não fiquem soberbos. Ou seja, levem o evangelho também para aqueles que foram cortados. Não achem que vocês são superiores por vocês terem sido enxertados, porque Deus não poupou os ramos naturais, por conta da sua incredulidade. Então, não fiquem com soberbo, porque vocês que são enxertados também podem ser cortados dessa videira. Verdade. Agora, irmãos, fica com a gente, falta mais 10 minutinhos para acabar esse estudo, certeza. Nós vamos falar agora das árvores nos profetas, o que os profetas falam das árvores, e já vamos começar para o dia da colheita, que é o final, tá bom? E a árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Então fica com a gente até o final. Olha, eu acho lindo esse trecho e eu tenho que ler. A esperança do profeta Abacuque, está em Abacuque 3:17-19. Ainda que a figueira não floresça, olha só, a figueira não está florescendo, a antiga aliança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide. A vide é o símbolo da nova aliança.
ok? O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Irmãos, aqui dá para a gente fazer um estudo, né, desse contexto aqui, verso a verso, assim, frase a frase, ou linha a linha, porque olha só, e os campos não produzam frutos, eu vejo os campos como um mundo, tá? E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, olha aí a grande tribulação. E nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então eu falo aqui que é lindo essa passagem, eu consigo ler esse capítulo 4, essa oração de Abacuque, e ver o profeta com o coração extremamente angustiado pelo descaso do povo de Deus. Em pedidos de misericórdia, o profeta enxerga o juiz de Deus vindo contra a terra no meio de um grande conflito. Então Abacuque exalta a Deus pelos seus perfeitos caminhos. Ó. Mesmo que a figueira, sendo Jerusalém, não floresça, e a vide não dê os seus frutos, ou seja, a igreja não esteja produzindo mais frutos, que são os gentios, né, enxertados, por conta da grande apostasia, como fala Paulo aos Tessalonicenses 4, ou porque o anticristo vem a calar a igreja, né, com a morte das duas testemunhas lá no Apocalipse 11, ou mesmo pela falta de fé do povo, quando Jesus disse em Lucas 18:8, na vinda do Filho do Homem encontrará fé na terra, e o verso segue, os campos ainda não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Jesus mostra que o campo é o mundo, ou seja, onde os homens estão se convertendo ao evangelho. Ovelhas arrebatadas será a perseguição da última hora, a fuga de muitos irmãos de Jerusalém e outras cidades, por causa das grandes guerras, né? Essa passagem de Abacuque nos chama a uma profunda meditação e um relacionamento espiritual com o Senhor. O que você acha dessa passagem, Wilber? Tem mais algum adicional nela? Sim, sim. É interessante, essa passagem ela é muito bonita mesmo. E você vai ver que ele vai estar falando, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, mostrando justamente esse contexto da grande tribulação, dos últimos 42 meses, né? Onde o anticristo, a besta, vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Então, ele fala que, mesmo que isso aconteça, ele vai se alegrar, porque a salvação está no Senhor. E eu vejo que esse verso, ele me leva lá para que Paulo fala, né? O que poderá me separar do amor de Deus? Não será nudez, não será tribulação, ou seja, nada disso, nada dessas coisas, dessas situações, podem nos separar do amor de Deus. Por quê? Aí Abacuque meio que complementa, porque Deus é a minha salvação, eu dependo dele. Maravilha, maravilha. Cara, eu pulei aqui pra gente ser um pouco mais rápido a parte do profeta Miqueias, então eu vou deixar isso, eu já pulei 2 partes, tá? Para deixar você curioso, para você baixar esse e-book, tá na descrição desse vídeo. Eu quero dizer que lá no nosso site, papocomdeus.com.br, os nossos cursos, a gente pega os vídeos e organiza eles por temas, então a gente tem mais de 14 cursos lá, fantástico, com avaliações e certificado gratuito. E a gente tem mais de 110 e-books para você também ser abençoado. Então visita lá o nosso site, tá bom? Então eu vou pular essa parte aqui do profeta Miqueias e eu já vou entrar aqui na parte de Natanael para a gente começar já a falar dos frutos, tá? Então lá em João 1,48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Nessa passagem, Natanael zomba de Filipe dizendo se poderia vir algo bom de Nazaré. E Jesus diz, aí está um verdadeiro israelita, pois a cidade era dada como um lugar de desprezo e sem vitalidade para os israelitas. Claramente vemos uma associação da figueira com o povo de Israel. Então, para algumas pessoas que falam assim, você está conectando figueira com Israel, não tem nada a ver, a gente consegue ver também pela passagem de Natanael, tantas outras, né, os profetas inteiros falam disso. Os judeus desprezavam Samaria e toda a região de Decápolis, onde se encontravam as 10 tribos de Israel, que na volta do cativeiro assírio se misturaram entre as nações. Então é por isso que eles zombam ali, pode vir alguma coisa, né, de Jerusalém, pode vir alguma coisa lá. E aí Jesus fala assim, olha, eu vi você sentado debaixo da figueira, ou seja, você é um típico israelita, certo, Wilber? Certo, mostrando ali que ele tinha, né, aquele contexto cultural bem forte nele, né, de entender que os israelitas, no caso ali, os judeus com os samaritanos não se davam muito bem, e a gente consegue entender isso também naquela passagem da mulher samaritana no poço de água, né, que Jesus vai falar que
a própria mulher fala que não se dá bem, né? Como pode tu, judeu, falar comigo? Então ele mostra, ele fala, não, realmente esse é um verdadeiro israelita porque ele está cumprindo, né, os preceitos culturais como era falado naquele tempo. Maravilha. Olha só, esse contexto aqui também, a figueira deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, 12 ao 13. Eu quero só fazer um contexto, tá? Porque aqui já tá bem escatológico. Então eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, tá aqui em cima. E sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Olha só, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo seu vento forte deixa cair os seus figos verdes. Nossa interpretação, esse verso está ligado com a grande apostasia, com o divórcio da fé original, adoração à besta. Em Efésios 4,14, ó, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, né, como induzem ao erro. Lucas 18,8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Peraí que eu já vou chegar no contexto. Então, nesse tempo, a apostasia chegará ao máximo. Então, veja a conexão com Isaías 34. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército cairá como cai a folha de uma vide e a folha da figueira. Você acredita, Hilber, que aqui quando fala que a folha está caindo, a gente pode fazer uma referência com a grande apostasia da última hora, com esses versos que eu fiz a conexão aqui? Sim, tanto é que vai falar de todo o exército, né? Então, que exército que vai cair, né? Seria ali o exército de Deus, que seria levado pela apostasia. Um outro contexto que também nos remete a isso é Apocalipse 12, que vai falar que o dragão, ele levou a terça parte das estrelas. Então você vê que ele liga a estrela com anjos, né? E Daniel 12 vai falar que nós que participarmos da primeira ressurreição resplandeceremos como as estrelas no fulgor do firmamento. Ele também fala para Abraão, saia, olhe para o céu, conte as estrelas. Sua descendência será como as estrelas do céu e o pó da terra. De novo, ligando as estrelas com uma descendência celestial. Então, quando eu vejo esse texto de Isaías 34:4, que vai falar que o exército cairá, é justamente esse mesmo contexto, das estrelas caindo por conta de uma apostasia, por conta de um engano. A operação do erro, como diz Paulo. Maravilha. Olha, irmãos, a gente tem feito alguns estudos aqui falando sobre as promessas de Deus, quem é a Santa Cidade, quem é o povo de Deus. E aqui eu coloquei um parágrafo, mas só vou fazer um comentário rápido. A figueira que hoje existe será queimada no fogo. Então, cuidado com a idolatria a Israel ou a Jerusalém como terra santa hoje. Não é sobre ela que estão as promessas do Senhor. As promessas do Senhor são da Jerusalém que é de cima, como Paulo fala em Gálatas 4. Você vai ver que é necessário uma nova Jerusalém, porque a antiga já não dava mais frutos. E a Bíblia fala muitas vezes que essa Jerusalém será destruída, compara ela com a cidade, a mãe de todas as abominações, né? Com uma grande cidade. Lá no Apocalipse fala que ela é comparada com Sodoma e Egito, né? Onde Jesus foi crucificado, e nós sabemos que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então essa é uma cidade que está sob maldição, e a gente sempre vem aqui dizer o seguinte para você: cuidado com a idolatria a essa Jerusalém, ok? Bom, vou pular esse trecho também para deixar você curioso, para você buscar esse e-book e ler mais contextos, tá? E agora eu quero ler Lucas 21 para vocês, 29. Nós sabemos que Jesus faz um sermão escatológico lá em Mateus 24. E os discípulos falam: Senhor, como que a gente pode saber, né, que tudo isso vai acontecer e sobre o fim do tempo? Quando que vai destruir o templo e quando vai acontecer, suceder para chegar ao fim dos tempos? Aí Jesus fala assim: olha, olhem para a figueira. Quando vocês verem os seus ramos brotarem, né? Seus ramos brotarem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, vocês vão saber que o fim está próximo. Só que eu peguei esse contexto de Mateus, que Jesus fala, e eu pesquisei ele nos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos sinóticos. Achei ele em Lucas 21, 29 também. E Jesus não fala só da figueira, ele fala de todas as outras árvores. Então eu quero mostrar para você que quando Jesus fala assim, olhai para a figueira, quando seus ramos começarem a brotar, sabeis que o fim está próximo, significa o seguinte: brotar não é Israel nascer em 1948 como uma nação, não tem nada a ver. Se você não fez nosso estudo, eu vou deixar anexado aqui. Pode uma nação nascer em um só dia? Israel nasceu em 1948. Isso é cumprimento da profecia de Isaías 66, da parábola da figueira em Mateus 24? Não.
Nós mostramos lá todo o contexto, e eu não vou fazer isso nesse vídeo para não deixar o vídeo mais longo, tá? Mas eu encontrei aqui no Evangelho Sinótico, em Lucas 21, 29, tá? E aí eu quero mostrar isso para você. Ali, Deus está falando de um grande avivamento que vai acontecer na última hora. Assim como as primeiras chuvas preparavam a semente para cair na terra, para frutificar e para ela crescer, nas últimas chuvas preparava para colher os frutos. Então vinha as últimas chuvas, tornava o fruto mais viçoso, aí então se passava a foice e ceifava os frutos da terra, ok? Então vamos lá, Deus está falando o quê? Olhai para a figueira, quando os seus ramos começarem a brotar, sabeis que o verão está próximo. Olha para a figueira, quando começar o grande avivamento, o último e grande avivamento, então vocês sabem que o tempo está próximo. Então nós vemos os ramos brotarem como grande avivamento. Olha, nada brota se não tiver água. A água a gente sabe que é um símbolo do Espírito Santo de Deus. A água de Deus para nós é o alimento para nós como árvore. Então quando o Senhor derramado da porção dobrada do seu Espírito na última hora, então os frutos vão começar a florescer, os ramos florescerem e a gente vai começar a ver bastante fruto na última hora, extremamente conversões, principalmente na figueira e todas as outras árvores. Então você vai ver povo judeu se convertendo, não é para olhar para Jerusalém, não é isso. Você vai ver os judeus se convertendo em massa, você vai ver muitas vidas se convertendo na última hora, que é o último e grande avivamento sobre a terra. Você vai ver as duas testemunhas tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo, porque vão ser tempos tenebrosos, a fé de muitos já vai ter apagado, então você vai começar a ver o despertar das duas testemunhas do Apocalipse, as duas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, que é Esmirna e Filadélfia, tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo, tá bom? Olha só esse trecho, Lucas 21, 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Você vai ver lá que Mateus fala, vede a figueira, quando seus ramos começarem a brotar. Aqui Lucas não, ele fala, vede a figueira e todas as árvores. Então deixa eu traduzir isso para você. Olha para os judeus e todos os povos e todas as nações, ok? Porque eu mostrei para vocês aqui atrás, quando Jesus cura o cego lá em Betânia, o que acontece? Ele olha homens como árvores. Foi o que o Uber falou. Primeiro Deus curou a visão espiritual dele, depois curou a visão física dele. Não é assim que Jesus fala? Para vocês saberem que eu sou Deus, seus pecados estão perdoados. Primeiro a parte espiritual da pessoa. Agora, se vocês querem saber realmente se eu sou filhos de Deus, então agora levanta e anda. Jesus não fazia isso? Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus precisava mostrar que ele era o mensageiro, né? Então, assim, para mostrar que ele era o mensageiro, né, que ele era portador da mensagem de Deus, ele precisava fazer sinais e maravilhas, né, para indicar a mensagem e o mensageiro. Então, Jesus usava sinais e maravilhas. Hoje, nós não temos tantos advindos de sinais e maravilhas, mas na última hora você vai ver o poder que vai estar sobre as duas testemunhas. E eles vão profetizar, eles vão fechar céus. Céus, quando eu vejo fechado, é referente às bênçãos de Deus e tantas outras coisas, muitos milagres que nós vamos ver na última hora. Voltando aqui em Lucas 21, 29, então Jesus fala, olhem para a parábola da figueira e todas as... Olhem para... vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Viu a conexão que Jesus está fazendo? Exatamente com Mateus 24. Então, nessa passagem, Jesus nos mostra que as outras árvores são as demais nações, e a figueira seria Israel, o povo judeu que hoje existe. Quando seus ramos começarem a brotar, sabeis que o fim está próximo. Já fizemos um estudo aqui para mostrar que Jerusalém se tornando nação em 1948 não está conectado com essa parábola, pois uma geração está intimamente ligada com 40 anos, ou mesmo que fosse 70 anos. Então, se você fizer a soma, já vai ter acontecido isso em 2018, tá? Então essa profecia já teria caducado. Então a questão que o Senhor está dizendo é, olhem para a figueira e as outras árvores, quando elas começarem a brotar, está próximo o verão, ou seja, a estação do sol está chegando, e Jesus, nós sabemos que é o sol da justiça, então nós acreditamos que é o último grande avivamento que a terra já viu, são as chuvas tardias, ou seja, a chuva serôdia. Como em Pentecoste, a chuva temporã veio no seu tempo para avivar a igreja e dar força ao crescimento do evangelho, a chuva serôdia também virá no último e grande avivamento para preparar a colheita dos frutos. Concorda, Wilber? Sim, perfeito, Max. E isso vai estar lá em Atos 2, né? Que vai falar Atos 2 a partir do verso 16, que Pedro ele vai falar, né? Mas isso que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso aqui aconteceu em Atos.
Só que quando continua o verso 18, você vê que já dá um salto no tempo. Ó. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu. Isso não aconteceu no tempo de Atos, porque aqui agora está falando da última chuva. E sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e coluna de fumaça. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, essa passagem de Atos e essas duas chuvas, elas acontecem em Pentecostes e depois no final, na volta de Cristo. Por isso que ele fala, olha para a figueira e para as outras árvores. Porque quando tiver o fruto, quando você começar a ver esses sinais, esse derramar do Espírito na última hora, é porque está chegando o grande e glorioso dia do Senhor. Maravilha, maravilha. E agora eu quero ir para finalmente aqui, para a gente terminar com chave de ouro esse estudo sobre a árvore da vida na Nova Jerusalém. Então eu vou te mostrar a quarta árvore, eu te mostrei as 3 árvores, né? A figueira, a videira e a oliveira. A oliveira como símbolo da unção, né? Os selados do Senhor, o Espírito Santo selando o seu povo na última hora. Podemos até colocar como uma profecia que você falou de Joel, né, Hilber? Ela encaixa bem também. Então, a árvore da vida na Nova Jerusalém. Olha Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. De uma a outra margem do rio está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. Então, irmãos, agora não mais figueira, não mais videira, mas a árvore da vida no centro da Nova Jerusalém, que é a igreja de Cristo agora glorificada. As suas folhas são de cura para os povos que estão doentes com as leis humanas, governos injustos, ideologias malditas. A igreja de Cristo agora será finalmente a cura para os povos. Então, o que a gente quer mostrar, irmãos, é que é o seguinte, Deus tinha um plano para resgatar todas as nações da terra, através de Abraão. Deus faz um plano para abençoar todas as famílias da terra. Mas Israel, sendo a figueira de Deus, se desvia por muitas vezes, murchando e secando, então ela é cortada, lançada fora, ela está amaldiçoada. Deus então traz Jesus à terra, coloca o seu filho como a videira de Deus e agora enxerta judeus e gentios nela, participantes do corpo de Cristo, para que frutifiquem e dê fruto. E o Senhor então começa a ganhar as nações, e o Senhor começa através do seu evangelho e da sua graça a abraçar toda a terra, e todos os povos então conhecendo o evangelho de Cristo, né, o evangelho da graça, recebendo o amor de Deus e sendo assim então transformado e justificado no corpo de Cristo. E agora, quando o Senhor arrebata a sua igreja, glorifica ela nos ares e traz ela à terra novamente, a gente vê o que? A árvore da vida agora sendo de fruta, as suas folhas sendo de alimento para as nações. Então nós vemos a igreja reinando com Cristo, no reino de sacerdotes, agora o que? Fazendo aquela obra que Deus queria desde o início, que as nações todas se alimentassem das árvores, que era a figueira antigamente, agora será a árvore da vida com a igreja glorificada. Amém, Hilber? Amém, perfeito. Então, se os irmãos quiserem um estudo de Apocalipse 21 e 22, deixa aqui no comentário, porque talvez a gente grave, né, Max? Ano que vem, que parece ser longe, mas não está tão longe assim. Quando eu for visitar o Max lá, a gente pode fazer um estudo de Apocalipse 21 e 22. Só para dar uma pincelada nisso, Max, uma pergunta que eu faço para você. Pode existir 2 fontes de vida eterna? Não pode. Não pode. Só Cristo. Exato. Então, essa árvore não pode ser uma árvore literal, porque se essa árvore for literal, há 2 fontes de vida eterna, Cristo e a árvore. Então, eu posso conseguir vida eterna por meio da árvore e não de Cristo. Você entende? Então, tem essa dualidade. Então, essa árvore não pode ser literal porque não tem 2 fontes de vida eterna. Tem uma só, que é Cristo. Então, essa árvore, ela mostra quem? Cristo e a igreja. Por isso que fala que a folha da árvore vai ser cura das nações. Por que a folha e não fruto? Porque as nações não vão participar plenamente dessa árvore. Só a igreja. A igreja vai se alimentar do fruto. Tanto é que uma das cartas das 7 igrejas, a primeira fala, ao que vencer, dar-lhe-ei a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, a igreja se alimenta do fruto. As nações se alimentam das folhas. Ou seja, elas têm ali uma participação não plena da árvore. Não totalmente. Por isso que as folhas servem para remédio. Tá? A palavra no grego ali é farmácia. Ou seja, farmaqué é remédio. Amém.
Esse estudo tá maravilhoso. Eu vou instigar você a pegar esse link aqui, mandar para os grupos da sua igreja, pega esse link aqui, manda para os grupos aí da sua família também, tá bom? Vamos fazer esse estudo chegar para mais pessoas. Vamos ser as sementes que Deus vai usar para abençoar a nossa nação. Então nós contamos com vocês, ok? Nós ficamos muito felizes de ser um canal pequeno para a gente poder dar atenção para todo mundo. Os nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, a gente está conversando com bastante gente. A gente abriu um grupo de WhatsApp agora que é a lista 14, nós temos 23 listas de distribuição de estudo no WhatsApp. Nós abrimos a lista 14 para a gente poder bater um papo com a galera, tá sendo super bacana. Então, aqui embaixo tem uma coisa chamada Smart Link. Você clica nele, lá tem todos os nossos contatos. Clica lá, entra no WhatsApp e conversa com a gente. Se você quiser também, você pode clicar e entrar no Telegram. A gente também bate bastante papo no Telegram, a gente distribui os estudos por lá. Tem uma forma de ajudar a gente também. Se você quiser se tornar membro do canal, você nos abençoa. O Projeto Libras está decolando, graças a Deus a gente está conseguindo ensinar boa teologia para surdos. E se você foi edificado por esse vídeo aqui, você também pode ser uma semente para Deus abençoar outra vida. Pega o link e abençoa outra vida. E aproveita que todo o nosso conteúdo é gratuito. Amém? É isso que nós queremos passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade de todos e para quem chegou até o final, você é um espartano de guerra. Aliás, vamos fazer aquilo que a gente fazia antigamente? Escreve aqui alguma coisa assim, ó, Esparta, 2 pontos, e escreve uma frase bonita, Esparta, cheguei até o final, Esparta, entendi sobre a videira, a figueira, a oliveira. Quer fazer mais um adicional? Cara, quero botar um verso aqui que vocês não viram, tal. A Bíblia inteira fala sobre figueira e videira, a gente pegou uns pontos principais para trazer para vocês, até para fazer algumas conexões, né? Você vê que eu pulei alguns assuntos até para o vídeo não ficar grande, então põe aqui embaixo assim, sou espartano, vírgula, escreve alguma coisa aqui, então vamos deixar o pessoal curioso, a hora que você escrever Esparta, o pessoal vai ficar curioso na descrição do vídeo, amém? Deus abençoe vocês aí e até o próximo Papo com Deus.